Boa tarde, Shalom. Eu sou a Larissa, eu sou a esposa do Maicon, sou a mãe da Maitê. Acima de tudo, sou filha amada de um Deus maravilhoso que me resgatou e que cuida de mim em todos os momentos. E esse aqui é o Tropa de Elite de Jesus. Esse ministério, onde hoje, né, nós servimos dessa maneira, através da internet e também de forma presencial. Aqui, essa reunião que você está assistindo é uma reunião de quinta-feira, que nós chamamos carinhosamente de Quinta-feira da Vitória, porque é nessa reunião onde nós nos encontramos pela plataforma Zoom, e ela serve para que a gente possa nos reunir, afiar as nossas espadas, polir os nossos escudos, colocar unguento nas nossas feridas, escutar as instruções do nosso general e voltar para a linha de frente da batalha. Você pode ver essa reunião pelo YouTube, e aliás, no nosso YouTube tem uma playlist com muito conteúdo, então eu te convido a ver essa reunião, a compartilhar, a comentar, é muito importante, não para o Tropa de Elite, mas para que o reino de Deus seja manifestado nesse território que é a internet. A internet está muito cheia de barulho, a pastora falou isso agora, antes de começar essa gravação, a internet está cheia de barulho, mas nós podemos, através das nossas ações na internet, formar uma onda de pessoas que utilizam essa ferramenta para alcançar mais pessoas, para difundir o reino de Deus, para falar de luz, né? Tem muitas pessoas que difundem o medo, que difundem mentira, que difundem ansiedade, que sejamos nós a difundir a luz, a difundir conceitos do reino de Deus, a postura do reino, porque nós somos luz, não importa onde a gente esteja, amém? E esse aqui é o nosso canal do Tropa de Elite de Jesus. Nós também temos outros braços ministeriais dos jovens, das crianças. Então, se você está vendo pelo YouTube e ainda não conhece o Tropa, eu te convido para que venha nos conhecer mais de perto, amém? E hoje eu vou tratar de um assunto. Quem me conhece, quem já viu um pouquinho, já me viu ministrar antes, sabe que geralmente eu acabo não ficando com a parte mais doce. E não é porque eu queira, não é uma escolha, mas talvez o Senhor esteja me tratando também nisso, né? Talvez não, com certeza, o Senhor está me tratando também nessas coisas e trazer para vocês tudo que o Senhor tem tratado comigo também faz parte do meu processo de amadurecimento, de cura, e eu espero que também seja significativo para cada um de vocês. Então eu peço que escutem com amor. E o que eu quero falar hoje é um pouco sobre maturidade, mas mais precisamente sobre maturidade na oração. Antes, eu queria que a gente definisse um pouco sobre o que é maturidade, né? E falando sobre maturidade legalmente, no Brasil, maturidade é alguém que já completou 18 anos, né? Biologicamente, a gente considera uma pessoa adulta, uma pessoa madura, aquela pessoa que já tem o seu ápice desenvolvido, né? O seu ápice de desenvolvimento físico, psicológico, emocional. Naturalmente falando, a gente entende que uma pessoa madura, uma pessoa adulta, é uma pessoa que já é independente financeiramente, geograficamente, emocionalmente. A gente considera que é uma pessoa que já pode se virar sozinha, casada ou não, com filhos ou não, mas que mora na sua própria casa, que cuida das suas coisas à sua maneira, que paga suas contas, que se responsabiliza pela sua vida. Isso seria uma pessoa madura. Hoje, porém, a gente vive um fenômeno que a cada dia mais a gente percebe nas famílias, nos lares e nas instituições, que é a que a gente chama de adolescência tardia. A pessoa é um adulto biológico, legalmente adulto, porém, vive com idade mental de adolescente, não alcançando maturidade psicológica. Você conhece alguém assim? Não vamos nominar, porque muitas vezes somos nós mesmos. Amém? E o que é um adolescente, né? Adolescente, na verdade, nos tempos bíblicos não existia esse termo. Antigamente, o termo adolescente não existia. A pessoa era criança até os seus 12, 13 anos, e na maioria das situações, das nações, das tribos, das culturas, ao completar 13 anos ali que a pessoa tinha o seu desenvolvimento biológico, né? Claramente, o menino já ejaculava e a menina já menstruava, então ambos já tinham maturidade para gerar uma nova vida. A partir desse momento, eles passavam por rituais
aonde se dizia, você não é mais criança, agora você passa a ser adulto. E a família, a sociedade já passava a tratar aquela pessoa como adulto. Certamente um adulto imaturo que tinha muito o que aprender, mas já tinha suas responsabilidades de adulto. Mas por causa dessa imaturidade, a era moderna criou o termo adolescente, que nada mais é do que um período da vida em que você está caminhando para a maturidade, porém tem, digamos assim, um passe livre para fazer uma coisa ou outra errada, tem uma desculpa nesse tempo para cometer uns deslizes, para fazer umas escolhas esquisitas, pintar o cabelo da cor que você quiser, fazer umas coisas meio esquisitas, porque você é adolescente, né? Digamos que até que o caminho da vida adulta se complete, a era moderna criou uma fase em que a pessoa pode corrigir a rota, corrigir a rota. Só que isso tem sido uma muleta para muitas pessoas, que a cada dia estão mais velhas, com mais idade, porém com a vida de adolescente. Quando convém agir como uma criança, são crianças. Quando convém agir como um adulto, são adultos. Quando querem namorar, ter uma vida sexual ativa, são adultos. Porém, não querem casar, porque são muito novos para casar, não querem essa responsabilidade do casamento. Hoje em dia, a gente vê muito isso. Pessoas que querem poder pegar o carro, dirigir, ir para onde bem entenderem sem dar satisfação para ninguém. Mas, se vem uma multa, vai para a carteira do pai, da mãe, do dono do carro, que inclusive é a pessoa que geralmente faz emplacamento, bota gasolina no carro. Essa pessoa não quer muita responsabilidade com as coisas. Agem como criança, pois criança age impulsionada por prazer e por diversão. E não tem nada de errado nisso, é a natureza da criança. A pastora Fabiana, esses dias, colocou um texto em algum grupo que eu não me recordo, que falava um pouco sobre isso, dizendo que as crianças não têm condição nenhuma de escolher algo benéfico para si mesmas pelo simples fato de ser bom. Uma criança não escolhe comer alface porque é bom para o meu corpo, comer um brócolis porque é bom para o meu corpo. Ela escolhe chocolate porque é prazeroso. A criança, ela não tem um discernimento de desligar um joguinho, de desligar a televisão e ir dormir porque amanhã tem que acordar cedo. Porque a criança, ela não tem capacidade de calcular as consequências. Ela faz o que dá prazer naquele momento. Esse tipo de atitude tem invadido muitas pessoas que a cada vez mais estão com mais idade, mas com essa cabeça de criança, e são eternos adolescentes. Trazendo isso para a vida espiritual, nós vemos muitos cristãos agindo dessa maneira. Vão ao culto, escutam louvores, sentem aquela emoção, aquele prazer do xalala, mas na hora de se responsabilizar por ser cristão, tomar atitudes de ser cristão, já não é bem assim. Eu nem tento jejuar, porque só de pensar em pular uma refeição já vai me dar um ruim. Eu não dizimo, eu não senti no coração, não está em mim esse negócio de dizimar ainda. Não oferto porque ainda não é para mim isso aí. Cristãos que são cristãos quando convém, mas que não querem a responsabilidade de amadurecer espiritualmente. E olha que interessante, muitas vezes a gente acha que nós somos adultos espirituais porque a gente consegue receber uma palavra mais dura, aquela palavra mais consistente, aquele caldo grosso, isso que a gente recebe às quintas-feiras aqui, sabe? Então, quando a gente consegue digerir bem uma palavra dessa, a gente fala, nossa, tô maduro, tô amadurecendo, né? E eu não tenho intenção de corrigir esse termo, não é essa a minha intenção aqui, mas em Hebreus 5, verso 12 ao 14, diz que, de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto do bem quanto do mal. Aqui o autor de Hebreus nos traz o que difere uma criança de um adulto espiritual. E muitas vezes a gente interpreta essa questão achando
que, como eu disse, que o alimento sólido é aquela pregação mais consistente, né? Aquela coisa que nos confronta. E que o leitinho espiritual seria essa pregação um pouco mais modesta, que fala só do amor, que fala só de coisas que eu já conheço, mais simples, né? Mas eu vi esses dias uma pregação do Douglas Gonçalves, que eu quero trazer aqui para vocês, a reflexão que ele traz em cima desse texto, que ele fala assim, ó, e como eu disse, eu não quero corrigir isso, mas eu quero trazer uma nova luz para essa questão, tá? Ele diz que o leite que o autor de Hebreus fala seria o leite materno, ou seja, é o alimento que a gente recebe prontinho, né? Prontinho, alguém comeu, a mamãe comeu, produziu o leite ali e alimenta a criança. E a papinha, que é um pouco mais densa, a gente já dá aquela mastigadinha, mas mesmo assim, mamãe que fez, amassou e entrega na boquinha da criança. O alimento sólido, que é para os adultos, é um alimento, não significa a consistência do alimento, entende? Significa quem processou esse alimento. O adulto prepara a sua própria comida. Ele vai, ele colhe, ele caça, ele limpa, ele cozinha, ele faz tudo nos mínimos detalhes. No mínimo, ele trabalha para comprar uma refeição pronta, mas ele trabalha para obter aquele alimento que ele mastiga e engole. A diferença entre a comida sólida e o leitinho não é a profundidade da revelação, mas quem processou esse alimento. Toda pregação, todo vídeo, toda live, todo livro, tudo que já vem pronto na nossa mão e a gente só consome é leitinho. Você passa a se alimentar de comida sólida quando você pega a sua Bíblia, abre ela e junto com o Espírito Santo passa a processar essa informação. O leite é extremamente importante, mesmo na fase adulta do espiritual cristão. Mesmo na fase adulta, ele é extremamente importante, porque mesmo depois de maduros, a gente precisa se alimentar do que as outras pessoas processam. Mas chega um limite em que nós precisamos, nós não podemos depender só do que as outras pessoas nos dão. Nós precisamos nos alimentar do que nós mesmos buscamos nas Escrituras. Somos adultos quando entendemos a nossa responsabilidade sobre a nossa maturidade espiritual, especialmente quando finalmente entendemos que é a nossa vez de processar algum alimento para dar aos novos na fé. Assim como uma menina que, quando é bebê, é alimentada no peito, depois passa a comer papinha e vai amadurecendo, ela se torna mãe e passa a alimentar outra criança. Somos maduros quando passamos a preparar um alimento, sentar a uma mesa e dar as colheradas da papinha espiritual para uma outra criança na fé. Hoje, nós somos milhões de brasileiros que somos considerados cristãos evangélicos. Nós estamos caminhando para, em breve, ser a maioria. Em breve, seremos a maioria no Brasil, estatisticamente. Mas considerando que o cristão é uma pessoa que tem uma postura boa, que age corretamente, que não age com mentira, que não se divorcia, é isso que a gente vê no Brasil hoje? Não. Cristão significa ser um pequeno Cristo. E se nós temos milhões de pequenos cristos no Brasil, por que o Brasil não está melhorando ainda? Essa conta não vai fechar. Mas eu devo enfatizar para você que antes que você me diga que considera que os cristãos que estão aí não são verdadeiramente cristãos, não se converteram de verdade, são pessoas que agem como cristão, mas não são muito bem cristão, eu acho que não é isso que acontece. Alguns sim. Alguns dizem que se converteram, mas não se converteram verdadeiramente. Mas o que acontece é que nós temos muitos recém-convertidos. Muitos carecendo de alimento. E não existe alguém que sente na mesa para alimentá-los. No livro de João, capítulo 3:3, Jesus fala para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que nasça novamente. Eu creio que muitos cristãos estão nascendo de novo, mas não conseguem passar para a fase madura, porque seguem como um bebê, sem ter alimento. Assim como uma criança nasce um bebê,
e aprende, vai se alimentando, aprende a caminhar, aprende a falar, aprende... Ela precisa de um adulto que pegue ela pela mão e ensine tudo isso para ela até que ela possa fazer tudo isso sozinha. E nós, que somos cristãos há mais tempo, estamos contribuindo para esse novo boom, baby boom de cristãos que nós vemos no Brasil hoje. E aqui é nesse ponto que eu quero chegar. Nós estamos caminhando para um tempo em que nós temos urgência de amadurecer, de parar de agir como adolescentes, de tomar responsabilidades de adultos, porque mudanças reais só acontecem entre os adultos. Quem é crente há mais tempo tem que assumir o seu papel como crente na sociedade. O evangelho só vai chegar aos confins da terra se você, assumirmos a nossa responsabilidade de orar, de ofertar e de ir. Assim como um cego não pode guiar outro cego, uma criança não pode guiar outra criança. Mas eu não quero que você saia daqui hoje com um sentimento de peso, de que você precisa se levantar agora e ir alimentar alguém, e discipular alguém, abrir um projeto Atos na sua casa. Não, eu não quero que você saia com essa urgência, porque talvez você não se sinta preparado para isso. Talvez, se você sair com essa urgência de querer abraçar alguma coisa hoje e não esteja preparado, você pode cair numa frustração, assim como eu caí algumas vezes em frustrações e parar no meio do caminho. Então, hoje, eu quero te convidar a caminhar de uma maneira mais madura, aonde todo cristão dá os seus primeiros passos, que é na oração. Eu quero convidar você a se arriscar um pouco mais na oração. Te convidar a orar de uma forma mais madura, mais responsável, buscando nesse momento entre você e Deus respostas para que Ele venha a fazer na sua vida o que Ele deseja fazer. Eu fiz um plano devocional da Bíblia, aquela Bíblia online, YouVersion, ou não sei falar direito, mas acho que é isso. E o plano devocional chama-se Orações Perigosas. E isso me abriu os olhos para essa questão de amadurecer na oração. Porque, de maneira geral, e não tem nada de errado com isso, mas, de maneira geral, a gente ora passeando pelos diversos tipos de oração, né? Geralmente a gente começa ali adorando a Deus, dando graças a Ele, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Depois a gente louva a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e acabamos sempre pedindo alguma coisa. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, caímos numa oração de renúncia, de perdão, né? E, por final, geralmente, a gente acaba pedindo por alguém, né? Livrai-nos do mal. As nossas orações, elas geralmente caminham, e não tem nada de errado nisso, ela é a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, de passear por todos esses diversos tipos de oração. Mas eu quero hoje não te convidar a deixar essa oração de lado, mas, digamos assim, mesclar ela com outras orações que busquem não o que você precisa que Deus dê. Não falar para Deus, de repente, o que Ele precisa fazer, mas pedir para que Deus revele em você o que Ele quer fazer em você. O plano se chama Orações Perigosas, não porque ela nos traz risco algum, porque, por favor, nós estamos falando de Deus, né? Senhor dos Exércitos, o nosso Pai amado, que nos ama, que nos cuida. Então, ela não é uma oração que vai nos trazer risco físico, não é isso. Mas, como a gente vai ter uma oportunidade de ver Deus batalhando ao nosso lado no campo de batalha, como a gente vai ter a oportunidade de ver Deus batalhando as nossas batalhas se nós não entrarmos no campo de batalha? Como a gente vai querer exercitar a nossa fé se não nos for exigido que nós tenhamos fé? Como que a gente vai
ganhar os frutos do Espírito Santo, para os jovens eu ministrei dessa forma, o fruto do Espírito Santo não vem num pacotinho. Eu não posso dizer assim, Senhor, eu queria ter mais paciência, e Deus me dá um pacote de paciência que eu abro e como. Não existe isso. O Senhor vai me dar momentos, né, em que eu vou precisar ter mais paciência para exercitar essa paciência e ela crescer em mim. E para isso eu vou precisar de ter momentos em que eu vou praticamente perder a paciência, vou me irritar. Mas é Deus querendo exercitar em mim esse fruto. Quer dizer, esse pedaço do fruto, porque o fruto é um só. Então, o que eu digo? Se eu quero mais amor, se eu quero amar mais, se eu peço para o Senhor, Senhor, eu quero um batismo de amor, Deus vai precisar exercitar em mim isso, colocando na minha vida gente difícil de amar. Eu vou ter muita gente difícil de amar para amar. E é assim que Deus vai fazer isso conosco. Se eu peço para o Senhor domínio próprio, Ele vai todos os dias me apresentar situações em que eu vou ser testada nisso, para precisar passar por essa prova, para que o meu domínio próprio cresça. Assim como o músculo do meu corpo vai se desenvolvendo à medida em que eu vou me exercitando, o fruto também vai se desenvolvendo, o meu ministério também vai se desenvolvendo à medida em que eu vou exercitando ele. E assim como o músculo do meu corpo, quando eu começo a fazer esse exercício, dói, incomoda. Muitas vezes a gente pode ter a sensação de querer desistir, porque eu comecei a academia faz umas 2 semanas, eu vou dizer para vocês, que só com muita paciência e persistência que a gente persiste, porque dói. Isso é Satanás falando que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que dizer sim, a gente vai conseguir. Sim, eu vou chegar no meu objetivo, porque o Senhor dos Exércitos batalha comigo. Eu vou trazer um texto para vocês que está lá em Números 11, para concluir esse raciocínio. O povo de Israel estava no Egito, servindo aos egípcios como escravos. Cansados da situação de que eles estavam lá na escravidão, eles começaram a orar, pedindo para que Deus mudasse a sorte deles. Deus ouviu, libertou eles, fez maravilhas no meio deles, mas precisou enviá-los para um processo antes de dar para eles a terra prometida. Lá em Números 11 conta que o povo começou a reclamar, lembrando dos peixes que comíamos de graça lá no Egito, e também dos pepinos, das melancias e dos alhos porós, e das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, porque nunca vemos mais nada além desse maná. Eles estavam reclamando do maná do Senhor. O Senhor estava levando a eles a uma terra onde cada cacho de uva era carregado por 2 pessoas. O Senhor estava levando eles a uma terra que emanava leite e mel, uma terra rica, uma terra fértil. Mas para chegar naquela terra, eles precisavam passar por um processo. E o mais louco é que quando eles começaram a reclamar do maná, eles não começaram a pedir ao Senhor: ô Senhor, será que dá para enviar um maná de um gosto diferente, tem um outro sabor aí? Não, eles começaram a reclamar do que eles tinham. Eles começaram a reclamar para o Senhor, e isso chegou aos ouvidos do Senhor, e o Senhor se irou contra eles, né? Eles oraram no meio da situação adversa, no meio do desconforto, eles não oraram para o Senhor pedindo para que o Senhor ensinasse eles a caçar, ensinasse eles a fazer o maná de um jeito diferente. Senhor, nos ajuda a suportar esse maná, porque está difícil. Não, eles só reclamaram. E a Bíblia disse que o Senhor se irou contra eles. Enfim, eles foram muito cabeça duras ali para passar por esse processo, né? Porque, como eu disse, para você receber algo do Senhor, né? Como aqui a gente está falando sobre orações, a gente gostaria de pedir para que o Senhor fizesse algo em nós, revelasse algo através de nós. Nós vamos passar por um processo difícil, e ali era o que os israelitas estavam passando, por aquele processo que pode ser desconfortável, desagradável, com pouco sabor, mas que eles precisavam passar. E ao invés de eles orarem pedindo para que o Senhor os ajudasse a passar pelo processo, eles reclamaram do processo. Mas a oração perigosa que eu quero trazer para vocês aqui ficou por conta de Moisés. Moisés falou:
Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. Mas se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés tinha intimidade para falar com o Senhor desse jeito. Ele sabia que o Senhor se agradava dele, né? Ele sabia que o Senhor era fiel na promessa que tinha feito para ele. Então ele se achegou diante do trono da graça e lançou essa oração. Ou você faz comigo, ou pode me matar aqui mesmo. E se o Senhor se irasse com Moisés, tinha matado ele ali mesmo. Nós teríamos coragem de orar dessa forma? Quando nós buscamos nos comunicar com Deus de uma forma mais íntima, nos colocando de uma maneira muito vulnerável diante do Senhor, nós nos arriscamos a ver as maravilhas do Senhor acontecesse, como Moisés viu, verdadeira chuva de carnes, codornizes caindo no deserto, para alimentar mais de 600 mil homens. A maravilha que Moisés viu diante dessa oração pequena que ele fez, que botou ele num estado muito vulnerável. Tu pode me matar aqui, se for necessário, mas eu preciso da tua ajuda. A oração de Moisés foi uma oração perigosa, mas através da oração que ele fez, ele viu o milagre do Senhor acontecer. Mateus 6,31, Jesus nos ensina que nós não devemos nos preocupar quanto ao que comer, ou quanto ao que beber, ou o que vamos vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, o que eu quero incentivar você hoje não é a mudar a forma que você ora, mas tentar pelo menos uma vez orar, buscando o reino de Deus e a justiça dele. Como? Comece a fazer orações, pedindo para o Senhor. Quebranta-me, Senhor. Me quebra se for necessário. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui. Examina-me, Senhor, e vê se há algo mal em mim e tira. Examina-me, Senhor, examina a minha volta e vê se tem algo na minha volta que não te agrada e arranca. Tira fora. Pode ser que doa, porque pode ser que algo mal que esteja te atrapalhando seja algo que você goste muito. E não, o Senhor não vai matar ninguém. Pode ficar tranquilo. O Senhor não vai, mas se, por exemplo, o que atrapalha você a desenvolver o seu ministério, a crescer no Senhor, é o seu marido, o Senhor vai mudar algumas coisas na sua casa. Pode ser que isso dificulte um pouco a sua vida no começo. Se você orar para o Senhor, para que o Senhor retire de perto de você tudo que te faz mal, ele pode te afastar de algumas amizades. E isso pode não parecer bom aos seus olhos no início. Pode doer, mas assim como a dor muscular da academia é para que o músculo cresça, para que você se fortaleça e cresça no Senhor, e cresça no reino de Deus. Nós temos um grupo de atalaias em que nós oramos diariamente ali no grupo, às vezes não tão diariamente assim, mas nós buscamos nos fortalecer e orar pelo tropa, e nós oramos muito por cada uma de vocês que está aqui. Mas ali naquele grupo de atalaias, esses dias uma irmã colocou uma frase que ela orava assim: Senhor, nos ajude a abandonar na totalidade tudo que está inserido na nossa vida e que não vem de ti. E o Senhor pode pedir: abandone a sua faculdade, porque eu não quero que você faça. O Senhor pode pedir: abandone o culto local que você está indo, porque não é exatamente o que eu quero, mude de igreja. O Senhor pode pedir muitas coisas que talvez possa remexer a sua vida. Mas se você orou e se você sentiu, por favor, não vai sair fazendo besteira por aí. Escuta o Senhor. Ore e ouça. Porque nós temos a infeliz atitude, geralmente, de orar, falar, levantar e sair. Ore e permaneça.
Faça frases curtas, mas que façam sentido para você. E permaneça escutando o que o Senhor vai falar para você ali naquele momento e nos próximos dias. Peça respostas, peça confirmação do Senhor. E Ele vai mexer. Outro dia uma irmã falou, Senhor, arranca com raiz e tudo. Arranca com raiz e tudo. Esteja certo de que Deus irá te treinar para cada situação. Não irá te abandonar nunca, em nenhum momento do processo. Especialmente no início, onde vai haver talvez alguma dor, algum incômodo, algum momento de desencorajamento, alguma situação em que você pensará em desistir. Volte os seus olhos para o alto e pense que o Senhor está contigo, porque Ele prometeu, e Ele não prometeu porque você é bonito, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu e Ele vai cumprir porque é a palavra dEle que vale. O processo pode começar dolorido, mas tenha certeza que haverá alegria, a alegria de Jesus crescendo em você. Haverá em você a paz que excede todo o entendimento. Haverá o alívio de entregar a Deus um pesado fardo que às vezes não está fazendo sentido na sua vida e você não está nem percebendo. Haverá comunhão com o Espírito Santo, a companhia de Jesus na caminhada e o prazer de estar fazendo o que nasceu para fazer. E está no propósito do Senhor, no centro do propósito do Senhor. E agradar a Deus é a maior alegria que podemos ter na nossa vida. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje.